Se você tiver o que você quer, se você quitar todas as suas dívidas, se sobrar dinheiro na sua conta, se você tiver o homem ou a mulher dos seus sonhos, se você tiver os relacionamentos de toda ordem, o que será que piora na sua vida? No vídeo de hoje, eu quero compartilhar com vocês uma conversa de consultório, de mentoria, com uma das minhas clientes já antigas, de longa data, que eu tenho profundo carinho por ela, né? Já acompanho o crescimento dela já há muito tempo. E recentemente nós tivemos uma consultoria, uma mentoria, onde ela abriu uma particularidade que a gente ainda não tinha devassado. Presta atenção, esse é um vídeo que a gente vai falar de dívidas, de questões com dinheiro, questões de relacionamento de todo tipo, inclusive relacionamento com dinheiro, relacionamentos amorosos, relacionamentos sexuais. É um vídeo sistêmico que vai pegar de alguma forma todas as áreas da nossa vida. Então esse é um vídeo que eu estou disponibilizando no meu Instagram, no meu LinkedIn e no meu TikTok. No Instagram e no LinkedIn a gente tem um limite de tempo. Então nessas plataformas esses vídeos estarão lá até 14, 15 minutos, que é o que as plataformas alcançam. Quem estiver assistindo nessas plataformas e quiser ir até o final comigo, vocês precisam me encontrar lá no TikTok, tá bom? Porque ali o vídeo vai estar inteiro. Então, nós vamos começar. O que será que piora nas nossas vidas se a gente tem o que a gente quer? O relacionamento dos sonhos, o emprego dos sonhos, o salário dos sonhos? O que será que piora nas nossas vidas se a gente não tiver mais dívida? Dívida financeira, dívida emocional, dívida psíquica, dívida espiritual. Esse é um vídeo que nós iremos ler uma passagem muito fascinante do livro O Homem Mais Rico da Babilônia, que é um livro assim para você ter na cabeceira da sua cama. Que se você tiver expansão de consciência e comunhão com Deus, você entende que esse não é um livro que fala de finanças. Esse não é um livro que ensina você apenas a ser rico de maneira financeira, mas esse é um livro que prega prosperidade espiritual. E aquele que é próspero espiritualmente comungou-se com o Criador, então toda sorte, toda aventura, toda qualidade de benefícios jorra para a vida da pessoa como água. Os moradores, os habitantes da Babilônia naquele tempo se destacaram como os mais ricos, ou melhor, a Babilônia foi naquela época a cidade mais rica porque os seus habitantes eram muito sábios no manuseio, no entendimento e na comunhão com a energia, com o entendimento do que é o dinheiro, do que é a prosperidade. Isso pôde fazer com que a Babilônia se destacasse como a nação mais rica naquele período. Então vamos lá. Essa minha cliente, ela tem questões com questões relacionadas a dinheiro e a vida afetiva, a vida íntima dela. Ela começou a perceber no decurso do tempo que esses assuntos estavam interligados, que as dificuldades que ela encontrava no campo financeiro eram as mesmas dificuldades que ela encontrava no campo afetivo. Vai observando que esse é muito interessante. E aí, ela comprou alguns cursos, ela é muito dedicada com o seu autodesenvolvimento. Ela chegou, através do Instagram, enfim, no perfil do Elton Euler, que é um mentor que fala sobre a teoria da permissão, que é um conhecimento espiritual muito real também. O Elton ele não vende como um conhecimento espiritual, mas é um conhecimento espiritual. Qualquer pessoa que tem o mínimo de entendimento sobre física quântica sabe que o que ele está falando é física quântica, é espiritualidade pura, assim, não, puríssima. Né? Enfim, não importa como o portador oferece, o fato é que esse conhecimento é um conhecimento espiritual quântico profundíssimo que fala sobre a teoria da permissão, que fala inclusive que toda demora nos resultados esconde uma espera nos nossos relacionamentos. E o relacionamento é uma seara altamente expansiva. Relacionamento com quê? Relacionamento com quem? Isso pode ser interior, isso pode ser exterior, isso pode ser as duas coisas ao mesmo tempo ali acontecendo fortemente. E ela falou que teve uma frase que ela tinha visto do Elton que era: se você tiver o que você quer, é o que piora na sua vida. E quando ela se depara com esse questionamento no início pela primeira vez, ela se sente desconfortável com esse questionamento e evade dando uma resposta: é a relação com a minha família, acho que se eu tiver os clientes que eu quero, se eu melhorar de vida financeiramente, o que piora na minha vida é que aí eu não vou precisar mais contar com a minha família e tal. Só que aí passou os dias e ela entrou em contato comigo de novo, falando: você pode falar comigo? Eu falei: posso, claro. Aí a gente marcou a consulta, né? E aí, nesse dia, ela comentou que ela meditou e ela descobriu que ela mentiu para si, que nunca teve a ver com a questão familiar. Ela descobriu que se ela tivesse os clientes,
ou o relacionamento dos sonhos dela, o que pioraria na vida dela era que ela não teria mais motivos e artifícios para se punir diante da vida. Gente, que descoberta. Que descoberta, que revelação fortíssima pessoal. E aí estávamos ali meditando, entendendo e aprofundando naquilo que ela estava descobrindo para a gente desenrolar esse parâmetro. Conforme ela ia dizendo isso, a gente vai percebendo que haviam ali questões de auto-amor não resolvida. Questões de um sentimento de culpa. É sempre bom lembrar que a culpa, ela não tem nenhuma utilidade para o indivíduo. Nenhuma. Culpa não tem utilidade para ninguém. Porque a culpa leva o ser a ciclos de autocoitadismo. Ai, a minha culpa, ai, tadinho de mim, porque eu não devia, porque eu devia, porque lá. E aí você fica num ciclo de autoindulgência absolutamente enfermo e que não é bom para ninguém. O contrário da culpa é a responsabilização. Isso que aconteceu é minha responsabilidade. Então, porque é minha responsabilidade, eu vou agir sobre a circunstância. Eu vou agir sobre aquele ponto para que eu possa resolver aquilo ali e acabou. E morreu o assunto e a vida segue como sempre seguiu. A culpa não. A culpa, ela é um olhar autoindulgente, enfermo, que te paralisa, que te coloca como vítima. E se existe vítima, tem um carrasco. Se existe um carrasco, existe uma vítima. E aí fica nesse ciclo. Ai, tadinho de mim, ai, tadinho do mundo, ó céus, ó vida, ó azar, ó minha culpa. Como eu mereço ser açoitado ou açoitada, porque eu sou uma pessoa odiosa, muito burra, muito isso, muito aquilo. Olha que profundo. E mergulhamos mais no que estava por detrás desse sentimento que ela me traz. Que ela descobre então que o que impediria ela, o que pioraria se ela tivesse tudo isso, era que ela não poderia mais se punir. Porque ela vai se punir com o quê? Então havia um sentimento de dívida. Havia um sentimento de uma dívida relacionado a muitas questões, mas que no final a gente vai entender que é uma questão só. E aí, conforme ela falava, eu senti fortemente de abrir para ela uma passagem do livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Todos deveriam ler esse livro. Se você tiver comunhão com Deus, se você tiver expansão de consciência, você vai perceber que esse livro traz muitas chaves quânticas e cósmicas sobre a prosperidade, sobre a comunhão com algo maior. O que os babilônicos também diziam sobre a deusa da fortuna. Eu acho bonito esse nome, não é? Aqui a gente não é politeísta, não. Existe só um Deus, né? A face da fortuna do Criador, se a gente quiser entender. Mas vamos lá. Sobre dívidas e devedores. Eu não vou falar aqui os nomes dos personagens, tá? Eu vou me atentar só aos fragmentos pontuais da história e a gente vai devassando. Tinha lá um cara que estava absolutamente endividado. Ele era casado, começou a contrair várias dívidas, ele devolveu a esposa dele para a família dela. Olha que absurdo. Olha que não tem honra nenhuma. Um homem totalmente desonrado, frouxo, sem nenhum valor. E frouxo a gente fala no sentido técnico do termo, aquilo que não tem consistência, não tem força, não passa segurança. E aí ele devolve a esposa, foge, porque ele está endividado, foge para outros países vizinhos, se torna um bandido, e aí no final ele acaba sendo escravizado. É muito interessante. E aí ele encontra um cara que é rico e fala lá, né, o azar me persegue. E aí ele fala, o azar me persegue. Aí o cara que é rico chega para ele e fala assim, o azar não responsabilize os deuses por sua própria fraqueza. O azar persegue todo homem que pensa mais em pedir emprestado do que em pagar. Isso é muito profundo. Aí a gente vai avançar um pouco na história. Ele já está ali escravizado e a ama dele, né, a dona dele, a mulher que tem regência sobre ele, ela era casada, né, então o escravo tinha 2 anos, né, a ama e o amo, e a ama achava ele um escravo diferente. Vale dizer que nessa época, na Babilônia, e como muitos outros povos, a escravidão não tinha nenhum caráter assim racial, era questão de guerra, questão de dívida. Todo mundo podia ter escravos, entende? Então, às vezes o escravo estava trabalhando para pagar a sua própria alforria e isso era normal. Então, por exemplo, se você estava me devendo, você oferecia a sua vida para mim, entende? Isso acontecia, era um sistema econômico, a escravidão fazia parte de um sistema econômico que funcionava. Então, era isso que acontecia, não era exatamente como aconteceu aqui, aquela questão e tal. E aí, o cara tava lá com a ama dele, e a ama dele achava ele um escravo muito diferente, que não se misturava com os outros escravos, e ela começou a achar ele curioso.
Aí ela falou assim, aí teve um dia que ela faz uma provocação para ele, e ele fala, não, eu não sou escravo, eu sou um homem livre. Aí ela joga a seguinte provocação para ele, ela fala, como pode chamar a si mesmo um homem livre quando sua própria fraqueza o trouxe à condição em que se encontra? Se um homem tem dentro de si a alma de um escravo, não é exatamente nisso que se transforma, não obstante seu nascimento, assim como a água procura seu nível? Se um homem tem dentro dele a alma de um cidadão livre, não se tornará respeitado e honrado em sua própria cidade a despeito de seu infortúnio? O que ele está querendo dizer? Se você fosse um homem livre, se você tivesse a consciência livre, se a sua consciência não fosse escrava por si mesma, independente do que te acontecesse, eu poderia tirar você daqui e colocar você no outro lado do mundo. Você iria encontrar maneiras de se tornar venerável, de se tornar respeitável onde quer que você fosse. Porque não haveriam amarras em relação a você. E aí, ela avança. Se você deixar que os anos passem sem fazer qualquer esforço para pagar, então você tem a desprezível alma de um escravo. Falava das dívidas. Você está absolutamente endividado. E você está aqui escravo agora, aqui na Síria. E você está aí, vendo o tempo passar e você não está fazendo nada para pagar suas dívidas. E se você permitir que isso aconteça, de fato, você tem a desprezível alma de um escravo. O mesmo pode ser dito de um homem que não respeita a si mesmo. E ninguém pode respeitar a si mesmo se não paga honestamente as suas dívidas. Se um grande rei não combate os inimigos de todas as maneiras que pode, com todas as forças que dispõe, suas dívidas são seus inimigos. Elas ocorreram com você na Babilônia. Você as abandonou e elas cresceram no nível sufocante para você. Se as tivesse enfrentado como um homem, daria conta do recado e se veria admitido entre os concidadãos. Mas você não teve coragem para combater as suas dívidas. E o seu amor próprio mingou tanto que agora você não passa de um escravo na Síria. Gente, isso aqui é muito sério. A alma de um homem livre olha a vida como uma série de problemas para resolver e os resolve. Enquanto a alma de um escravo não se liberta da eterna lamúria. Que posso fazer se não passo de um escravo? Assim, os escravos pensam. Michele, legal, mas o que tudo isso tem a ver com a sua cliente, com o seu atendimento? Tudo! Tudo, absolutamente tudo. Isso é absolutamente quântico. Porque aquilo que a criatura acredita ser, naquilo ela se transforma. Tudo que você alimenta, todas as suas crenças moldam a sua realidade. Perceba que essa minha cliente tinha uma questão com um alto amor. Ela se considerava uma pessoa tão desmerecedora de prosperar, tão desmerecedora de ser amada, que ela se colocava e se atirava em circunstâncias de escravidão, de dor. E ficava ali, ó céus, ó azar, a vida. Ao invés de olhar para si e parar e meditar, qual que é a minha questão? Poxa, eu tenho uma dívida, sinto que tenho uma dívida relacionada a isso, aquilo. O que será que me levou a agir desse jeito? Ao invés de ela esmiuçar o problema e parar e falar, legal, eu tenho uma questão relacional com as pessoas que passam na minha vida, os homens que passam pela minha vida, e eu posso agir assim, 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 para superar, e aí a vida segue. Não. Ela preferia ficar se martirizando, ficar sofrendo. Então ela acabava se atirando e atraindo para si relacionamentos predatórios. Relacionamentos que confirmavam a crença que ela tinha de que ela era uma pessoa desprezível e de que ela merecia toda a ordem de desgraça que partissem dos homens ou das relações no geral. Sendo que ela é uma mulher maravilhosa, extremamente linda, extremamente inteligente. Extremamente. Então, teve uma época que ela estava trabalhando no emprego e ela ganhava extremamente bem. Mas ela tinha uma noção de escassez tão forte com ela que ela não se permitia usufruir do dinheiro dela abundantemente quanto ela poderia. E dinheiro é uma energia de abundância. Dinheiro é uma energia de fluição. Quanto mais você dá, mais você recebe. É claro, uma coisa é você tratar o dinheiro com desprezo e ser uma pessoa esbanjadora. Outra coisa é você usufruir do seu trabalho. E ela sempre teve questões com essa questão do dinheiro.
que tinha a ver com questões da infância dela. Enfim, eu não vou trazer aquilo, porque não é o caso. Mas o que a gente foi descobrindo, com base nessa passagem, com base nas coisas que eu fui abordando com ela, e ela foi me dando os materiais pra gente trabalhar e mergulhar nas dores dela, é que ela, hoje, apresenta-se como uma consciência ou um espírito que se vê como um escravo, que não é. Perceba, olha que a passagem nos traz. Se você é uma pessoa livre, se você é um espírito livre, sem amarras, sem dívida com nenhuma ordem, nem nesse tempo como nem em nenhum outro, se você se vê numa situação de dor e de falta, você supera essas condições, porque você é uma pessoa livre. Você olhará e entenderá. Qual que é a questão? É essa, pum, 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 e resolveu. E quando vê, prosperou. Quando vê, até mesmo enriqueceu. Mas o escravo não. O escravo não consegue fazer isso. Porque para ele, tudo é motivo para se autopunir mais, para se autodepreciar mais, para se maltratar mais. Olha que interessante isso. E aí, nós abordamos o tema das dívidas passadas, espirituais e dívidas agora. Porque eu falei assim para ela, olha, esse ponto de dívidas que a gente traz de outras vidas, ou que a gente desenvolve nessas vidas, mas o caso dela é profundo. Não foi algo que ela desenvolveu só nessa existência. Eu falei assim, eu vou te dizer uma coisa que eu aprendi. Deus é um Deus, um Criador amancíssimo por amor. A humanidade da Terra se odeia a tal ponto que ela não consegue entender o que é o amor de Deus e não se julga merecedora da misericórdia de Deus. Então a humanidade da Terra, pela sua própria vontade, pela sua própria queirança, se atira muitas vezes em encarnações problemáticas para que eles possam sofrer certas dores que muitas vezes o Pai os liberou ou ofereceu outras formas deles quitarem. Como assim, Michele? Muitos espíritos têm já maturidade espiritual suficiente para eleger que tipo de vida que eles querem viver. E a maioria escolhe a dor. Vocês podem achar que não tem problema nenhum isso. Vocês podem pensar que, mas quem com ferro fere, com ferro será ferido, lá. Presta atenção no que eu tô falando para vocês. Presta atenção porque isso é muito sério. Isso revela questões inconscientes graves. Graves questões inconscientes. O Pai é pura misericórdia. É claro que certas coisas, muitas das coisas que a gente faz, nós deveremos quitar da maneira como a gente feriu a época. Mas o Criador oferece a oportunidade do serviço. Quanto tempo mais a humanidade, no seu auto-repúdio, escolherá passar por dores do que o serviço? Porque muitas pessoas estão sofrendo questões amorosas, financeiras, de todo tipo, de dívidas que tiveram. E muitas já foram até perdoadas. Mas a pessoa não acha que sofreu bastante. Olha isso. A pessoa não acha que sofreu o suficiente. E ela, pela sua própria inconsequência, não porque Deus a impõe nem nada disso, ela, pela sua própria inconsequência, se atira em ciclos escravagistas. Que o trabalho vai escravizá-la, o pensamento vai escravizá-la, as emoções irá escravizá-las, os relacionamentos predatórios irão escravizá-las, porque ela não se considera livre. Porque aquele que tem a alma desprezível de um escravo, se vê sendo escravo eventualmente. Aquele que tem a alma de um homem livre, prospera sistematicamente. O Criador oferece a oportunidade dos filhos quitarem os seus karmas, os seus débitos, todos eles, de todas as suas inconsequências, por meio do amor. Porque ele é o amor vivo. Eu não estou dizendo que se você cometeu atrocidades, você não deverá pagar. Mas o Pai
sempre oferece a oportunidade de atenuar. E como que as dívidas são atenuadas? Com o serviço. Exemplo, os médiuns. Todos os médiuns são espíritos endividados. São pouquíssimos os médiuns que têm uma mediunidade natural. E eu estou falando de qualquer religião. Todos aqueles que trabalham orando, né, através da oratória, pregando, pastores, enfim, não importa a sua religião, você é médium. Muitas das vezes, aqueles que estão nos púlpitos estão sendo inspirados por espíritos venerandos, elevadíssimos, muitos até inspirados pelo próprio Deus. E muitos inspirados por espíritos complicados, trevosos, dado a afinidade que eles têm com esses. Perceba que muitas pessoas empreenderam obras espirituais belíssimas, mas sem merecimento para canalizar ou para trabalhar com certos espíritos de luz. Mas que Deus, na sua infinita misericórdia, permitiu que o trabalho fosse realizado para que aquele espírito, que não sei qual vida ou quantas vidas, degolou, enforcou, torturou, não precisasse quitar aquilo ipsis literis e pudesse atenuar o trauma daquilo que ele fez. Imagina que você foi um senhor de escravos e você era uma pessoa totalmente asquerosa, horrorosa de caráter moralmente, e você sentia um imensurável prazer em decapitar pernas de escravos. Acontecia alguma coisa que você não sabe, pega lá a perna daquele neguinho, corta, pum. E eu não sei quantas pernas você cortou naquela vida. Pela lei do karma, você deve perder a sua perna todas as vezes, uma quantidade proporcional de vezes, das pernas que você detonou. Só que imagina isso, o sofrimento. Sofrimento, quantas e quantas vidas. Você não vai precisar para perder perna. Então, o Criador oferece para o filho o seguinte cenário. Olha, vou te mandar naquele mundo ali complicado e você vai trabalhar para mim. Você vai levar a minha mensagem naquele mundo complicado onde eles me odeiam. Eles odeiam tudo que vem da luz. Então você vai sofrer humilhação, você vai sofrer ofensa, você vai ser rebaixado, xingado, escarrado na tua cara. E você vai trabalhar, vai fazer o trabalhinho da luz. Vai receber obras para você psicografar, ou vai ser um cantor famoso que vai cantar músicas de luz, ou vai ser um escritor que não necessariamente vai fazer psicografias espirituais, mas tudo que você escrever terá um valor moral muito alto, mas você vai ser tripudiado. Tudo que você fizer vai ser escarrado, porque é uma forma de você quitar seus karmas. Se você trabalhar direitinho, se você deveria reencarnar 1000 vidas perdendo a perna de maneira horrível, todas essas 1000 vidas, de 1000 vidas, você vai perder as pernas 200 vidas. Olha aí que coisa boa. Talvez até mais. Talvez você vai perder a perna, sei lá, umas 50 vidas, dependendo se você fizer uma reforma íntima de verdade, se a mensagem de Deus tocar o seu coração. Existem pessoas que têm que encarnar, por exemplo, com expiações dessa ordem de perder perna, só que a pessoa, em um dado momento na vida, olha para o mundo diferente, Deus toca ela de um jeito especial, ela começa a se dedicar à espiritualidade com seriedade, não importa a religião, começa a fazer uma obra de caridade, ela por ela mesma. A pessoa, por uma chave virou. Deus entrou. E a pessoa estava programada naquela encarnação que ela teria que perder uma das pernas ou as 2 pernas. Só que a pessoa está numa dedicação tão sincera com a obra do Pai, numa dedicação tão verdadeira, tão legítima, que o que acontece? Em vez de perder as 2 pernas, a pessoa perde só um pé, porque ela queimou os karmas. Ah, não, ela ia perder só uma perna, mas ela está fazendo um trabalho tão bonito, com tanta dedicação, com tanta devoção, com tanta humildade, com tanta reverência ao Criador, que em vez de perder a perna, ela vai perder o dedão. Vai acontecer um acidente, vai perder um dedãozinho só, ou o dedo mindinho do pé. E
dependendo da ligação que essa pessoa estabelece com Deus e com a dedicação a essa obra, ela não vai perder nada dos seus membros. Talvez só vai cair muito, vai ficar roxo ali uns dias, uns meses, e acabou, uma cicatriz, um nada. Cada caso é um caso. O que eu estou querendo dizer para vocês é que muitos de vocês estão elegendo voluntariamente o auto-sacrifício, o auto-flagelo, sendo que o Criador já não impõe isso a vocês. Sendo que Ele nunca impôs isso a vocês. Muitos de vocês já quitaram os karmas que vocês realizaram na seara do amor, na seara sexual, na seara financeira. Mas você ainda não conseguiu se perdoar. Tem questões existenciais não resolvidas. Você não lembra o que você fez, mas você sente que você pecou nessa área. E você teme o relacionamento. Você tem pavor do compromisso. Então você olha para o compromisso muito assustado. Quando você começa a se envolver com uma mulher ou com um homem, você até gosta, você quer o relacionamento, mas você fala, eu sou um monstro, eu vou fazer uma cagada, aí você afasta, você boicota a relação. Você boicota a relação. Você quer o relacionamento, mas você boicota o relacionamento. Você é uma pessoa que tem um poder imensurável para ganhar dinheiro. Tem um poder magnético de atração muito forte na sua vida para ganhar dinheiro. Você veio aí muitas vidas sendo grande imperador, rei, político. E em muitas dessas vidas, você deixou o povo na meleca. Muitas pessoas acabaram morrendo mesmo, por conta do mau uso que você fez do dinheiro. Claro que você espiou uma expiação problemática. Espiou gostoso, mas muitos de vocês já quitaram. Só que você ainda não se sente corajoso, você ainda não se sente merecedor. E você boicota a sua vida financeira, você mesmo. Porque se julga um escravo, porque se crê um escravo, porque não se crê merecedor. E como tudo no universo é mente, basta o pensar para realizar. Você se considera um escravo miserável. E se alguém tem a miserável alma de um escravo, não é nisso que essa pessoa se transformará, não obstante, independentemente das circunstâncias do seu nascimento? O livro O Homem Mais Rico da Babilônia, essa passagem, o cara não tinha nascido um escravo. Ele se fez um escravo, porque isso estava nele. Quando ele encontra essa mulher que tinha a alma de uma cidadã livre, e era ali, né, uma ama, uma imperatriz, eu não lembro exatamente o que ela era, mas ela era muito rica, ela provoca ele, ela vai na honra do homem. O homem não pode admitir não trazer sustento para o lar. É interessante a dinâmica do masculino e do feminino. Olha para vocês verem o poder do feminino na mente de um homem receptivo. Ele recebeu as palavras dela porque ele foi amansado pela vida. Ele estava ali humilhado, um escravo. Recebeu as palavras de uma mulher sábia, que naquele momento canalizou Deus. Como se falasse, meu filho, já não chega de viver essa vida miserável de um escravo? Reage. Você é homem? Vai, bora, trabalha. Aí o cara desperta e a ama dele no livro oferece para ele, eu não lembro se era 1 ou 2 camelos, olha isso. Ela ajuda ele a fugir. Olha o voto de confiança que ela não deu para ele. Ele volta para Babilônia. Ele fala com todas as pessoas que ele pegou empréstimo e não pagou. Ele vai falar com o pai da esposa dele que ele abandonou. Pede perdão para a esposa, pede perdão para o pai, pede perdão para a família, pede perdão para todo mundo. Eu fui um homem frouxo. Não tive coragem, não marquei com os compromissos. Quero minha mulher de volta daqui. E falou, de hoje em diante eu vou trabalhar. E todo mês, todo dia X, eu vou chegar em vocês, vou mostrar tudo que eu reuni em dinheiro e eu vou pagar igualmente todos vocês. E assim, com o tempo, todo mundo vai ser pago. Eu não vou deixar de pagar ninguém, mas eu preciso que vocês sejam pacientes comigo, o cara fala. Muitas pessoas olharam para a atitude dele e falaram, pô, legal, ele mudou. Muitos não acreditaram nele. Ele não tinha moral, ele não tinha honra, não tinha valor. A palavra dele não tinha força, porque ele se fez um homem miserável, com a miserável alma de um escravo, sem honra, sem valor nenhum. Muitos ficaram bravos com ele, queriam mesmo torcer ele no meio.
Porque ele complicou eles, porque emprestou na confiança, o cara foge com o meu dinheiro, não paga a sua dívida. Mas deixaram estar. E aí todo dia ele ia pagando, todo dia não, todo mês, ele foi pagando a sua dívida. Quando ele terminou de pagar a sua última dívida com um cara que o menos confiou nele, que mais duvidou dele, o cara olhou para ele admirado e disse: se você precisar de dinheiro de novo, pode contar comigo. Gente, tem tanta profundidade aqui, tão profundo, tem tantas camadas esse livro, tem tantas camadas essa passagem. O que nós estamos querendo dizer é que, ao invés de você ficar se auto-apiedando da vida, se você sente que você tem uma dívida, que a maioria, esse vídeo, é para aqueles espíritos que já não têm mais dívidas kármicas nessas searas da vida. Mas você se coloca desse jeito porque você não se perdoou. E aonde não vai a sua arrogância? Porque o Criador te liberou da dívida. Mas você não entende o amor de Deus. E você acha que Deus não sabe o que ele faz. Então você fala assim, pô, Deus não sabe. Ele não sabe que eu sou uma pessoa horrorosa? Não, Deus não sabe como ele rege a vida dele. Então, como Deus não sabe trabalhar, eu vou me dar o castigo que eu acho que Deus deveria me dar. Olha onde não vai a arrogância. Olha onde não vai uma coisa pequena, boba, mas aonde não desdobra. Olha o tamanho da arrogância dessa humanidade. Não é Deus. Não é Deus. É você que condena a si mesmo a dor. Porque não se julga merecedor. Porque se julga um escravo. E porque você se vê um escravo você se torna. É essa qualidade de energia, essa qualidade de experiências que você atrai para si mesmo. Porque tudo é mente, tudo vibra. Tudo está no imperativo da vontade do observador. Não existe objeto observado sem observador. É mais fácil pedir emprestado do que pagar. Não é isso? É mais fácil sentir pena de si mesmo do que resolver. Então, vamos simplificar a conversa. Estamos dizendo, vocês não têm dívidas na seara do amor, na seara do sexo, na seara do dinheiro. Tenha coragem e vá viver. É assim que uma pessoa adulta, um espírito livre age. Ora, de que maneira se aprende a beijar? Beijar. De que maneira aprende a administrar o dinheiro? Administrando. E de que maneira você se torna um espírito livre? Experimentando a liberdade. Reconhecemos que muitos se arrependem muito dos karmas, dos traumas que causaram a vida dos seus irmãos. O que está feito, está feito. Mas muito melhor bem você faz para o mundo se você entender isso, respirar e falar, tudo bem, que eu tenho então uma dívida que você não tem. Estamos vendo muito de quem é esse que está vendo esse vídeo não tem muitas dívidas relacionadas a muitas dessas searas, não tem, mas a pessoa quer dizer que tem, a gente vai respeitar. Já que você ainda não consegue se ver como uma pessoa livre, fique com o seguinte entendimento: olhe para o problema de frente e, ao invés de oferecer dor como pagamento, ofereça o seu serviço. Entende o que eu digo? Tô louco para me relacionar com não sei quem. Ao invés de você ficar se autopunindo e ainda ferindo a mulher ou o cara que gosta de você e você abandona porque você tem medo de ferir e aí acaba ferindo, arrisque a viver o relacionamento. Quem é que tem domínio sobre quem? Quem é que tem domínio sobre quem? É você que atua sobre a sua vida? Sobre o ego? Sobre as energias? Ou é isso que te domina? Esse é o ponto nevrálgico. É isso que vocês precisam entender. É isso que vocês precisam entender. Ah, mas eu tenho medo de ter muito dinheiro e fazer uma grande besteira de novo. Vá se relacionar com o dinheiro. É você que tem que ter posse da sua vida. E não ficar lá chorando, ah, não tenho dinheiro, mas aí fica chorando que não tem dinheiro. E fica nesse ciclo de dor. E faça-se a pergunta: o que piorará na sua vida se você tiver o que você quer? Se
vai parar de se punir? Qual que é a sua resposta? Cada um tem uma resposta. Cada um tem uma resposta. Só que essa resposta denota uma vacuidade existencial, uma falta de amor muito profunda. Deus oferece a oportunidade do serviço como pagamento pela dor que nós causamos. Isso é a testificação pura do amor de Deus. Acontece, porém, que nós vivemos numa humanidade que distorce o trabalho e a existência do Criador em si mesmo. Então, ora se diz que o Criador é puro amor, ora se diz que ele é pura treva, puro ódio. Com essas noções ilógicas acerca de Deus, fica no inconsciente uma insegurança, uma inconsistência. E a humanidade não sabe. Será que eu estou vivendo isso porque Deus quer que eu viva isso? Será que eu não estou tendo aquilo porque Deus não quer que eu tenha aquilo? E a grande verdade, a grandíssima verdade, é que não tem nenhum Deus te trazendo desgraça ou fortuna dessa forma. A sua vida está em cargo das suas escolhas e das suas vontades. Mas é claro, aquele que alinha a sua vontade com a vontade do Criador não luta sozinho. Entende? Você não está trabalhando sozinho. O Criador está junto contigo, inflamando o seu querer, aperfeiçoando o seu serviço à humanidade. De maneira nenhuma, o Criador, que é puro amor, e só pode ser isso, e nada fora disso, porque de outra forma ele não seria quem é. Ele não quer o seu sofrimento. Não é mais fácil, se você acha que você tem questão com dinheiro, falar, então quer saber? Então agora eu vou ganhar dinheiro pra caramba. Eu não lembro o que eu fiz, mas eu sinto que eu tenho problema com generosidade, eu sinto que eu tenho problema com avareza, eu sinto que eu tenho problema com isso daí. Cara, eu vou ganhar muito dinheiro, quer saber o que eu vou fazer agora? Quer saber o que eu vou fazer agora? De hoje em diante eu vou ganhar muito dinheiro, e não sei quantos por cento do dinheiro, 10%, 20%, 30%, eu não sei, eu vou fazer uma bonita obra de caridade para o Criador. Pronto. Se você sente que você tem avareza, se você sente que você é sovina, se você sente que você sofre dessas mazelas espirituais, você precisa encarar de frente a sua dor e atuar ao contrário. Uai. É simples como isso, gente. Não existe um Deus que quer e que se alegra da sua dor, do seu alto flagelo. Isso é crença. Ai, porque Deus se alegra dos humildes, então eu vou ser muito pobrinho. Gente, Ele é o Deus de todo o ouro, de toda a prata, de toda a qualidade de pedras preciosas e muitas mais riquezas que a gente nem sabe que existe, mas existe. De maneira nenhuma, Ele se alegra com a pobreza. Parem, gente, de romantizar esses delírios loucos dessa humanidade, cara. Ele quer mais é que você ganhe muito dinheiro mesmo e use a sua autoridade, use a sua posição para levar a obra dele para vários lugares. Revitaliza ali uma área periférica, revitalize uma quadra, revitalize. Aí você fica, porque dinheiro, é porque Deus se alegra. Não se alegra, não. Não se alegra de murmuração, não. Acorda. Porque Deus prefere que eu não... É melhor eu aqui não ter relacionamento com ninguém do que ficar aí estragando o coração. Não. Porque não tem avanço desse jeito. Ele vai se alegrar se você tiver questões na seara emocional e sexual e você enfrentar isso, escolher uma mulher ou um cara para você se relacionar e se comprometer consigo a não fazer essas pessoas sofrerem. Aí ele vai ter vantagem, aí tem crescimento, aí ele vai olhar, pô, aí cresceu, porque é um desafio para você. Deus está vendo como você se dói, Deus está vendo como é aflitivo para você a ideia de fazer essa mulher ou esse cara sofrer, e Ele está vendo que você está lutando para você ser o melhor que você pode ser. É o contrário,
Ele não quer que você fuja do problema, ele quer que você enfrente o problema. Tá entendendo como funciona? Porque aí tem crescimento. Aí você mostrou que você é sacerdote sobre a sua própria cabeça. Ai, não, porque eu tenho. Não, eu vou fugir de mulher, vou só dar uns beijinhos só. E é isso, porque eu percebo que eu tenho uns impulsos estranhos. Você tem que lutar contra os seus impulsos estranhos. Como? Oração constante. Meditação constante. Vocês não podem aceitar passivamente a cabeça de vocês não terem equilíbrio. Até porque 90% dos seus pensamentos não são seus. Se os pensamentos que te sondam não são celestiais, não são áureos, não são elevados, não são sublimes, eles não são vossos. Eles são de entidades demoníacas, invisíveis, que sussurram ideias separadoras, satânicas, luciferinas aos seus ouvidos, para levar destruição, para te afastar da graça de Deus, para te convencer de que você é um escravo. E muitos dos pensamentos que você tem de que eu mereço ficar sozinha mesmo, eu mereço ficar sozinho mesmo, eu não mereço amor, eu não mereço amar, eu não mereço dinheiro, eu tenho que ficar na pobreza, nem é seu, velho. É uns aí, um amontoadinho de espírito que não tem mais o que fazer, que fica aí no seu ouvido, você não merece, você é isso aí, você não merece. Aí começa a entrar uma ressonância magnética do pensamento dele com o seu. Aí você vai repetindo, você acha que é você, mas é ele. É porque eu não mereço mesmo, porque eu não tenho que mesmo, porque eu sou uma pessoa, eu sou uma bosta mesmo, eu sou um cocô mesmo, é isso aí mesmo. De quem que é o pensamento? Gente! Primeira coisa, para amarrar bem, o Criador não é ao mesmo tempo luz e ao mesmo tempo treva. Primeira coisa, checklist. Ele é uma coisa só. Uma forma de dizer, ele é muitas coisas dentro de tudo isso. Imutável, infinito, eterno, soberanamente justo e bom. De toda a eternidade ele é imaterial. Ele é isso e muitas coisas mais. A inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Não há nada no Criador, nada, que se relacione com os vícios e as paixões hediondas do humano da Terra. Ele não odeia, ele não é ansioso, ele não é permissivo, ele não é omisso. Direi eu e não cumprirei. Ele só quer o seu bem. A realidade da mente do Pai, no qual estamos todas nós envoltos, é de puro amor. Mas como o humano da Terra coloca dúvida e paralisa o agir de Deus, e quer limitar o agir de Deus, e quer achar que Deus é meio treva, meio luz, aí a sua vida acontece isso daí, cara. Mas quando você entende que a única vontade dele, o único desejo dele, é que você o expresse na máxima potência que você consegue, sendo puramente luz, puramente amor, puramente vontade, levando luz, paz e prosperidade para a vida dos seus irmãos. Você não vai mais repetir ideias de como você merece ficar sozinha mesmo, você merece ser desgraçado mesmo, você merece ser pobre mesmo. É óbvio que ele não quer isso, porque não ajuda ninguém, nem você, atravanca a tua vida. Ele quer que você prospere, porque quanto mais você avança, mais perto dele você fica. Ele gosta dos filhos bem perto. Ele gosta dos filhos bem perto. Então acabou com essa loucura. Olha para vocês verem o que são os requisitos nefastos dessas religiões que pregam Satã no sentido etimológico, essa coisa separadora, opositora à luz. Se a religião cumprisse o que não faz, com o seu papel etimológico de religar ao Pai, eu não diria nada. Eu usaria, tatuaria a religião na minha cabeça. Mas não é o que acontece. A religião afasta de Deus e planta as noções de medo, de dúvida, de punição, de autoflagelo na cabeça de vocês. Que de
tudo que o Cristo fez, ficou lá gravado a crucificação, de tudo, de tudo. Olha como vocês gostam de sofrer, como vocês são masoquistas. Deus não está nisso, ele não é masoquista. Ele não quer que vocês sofram. Se eles gostassem que vocês sofressem, ele não teria mandado Cristo para cá. Ele não teria permitido que os seres humanos descobrissem a morfina, os anestésicos e toda a graça de medicamentos que faz bem para o ser humano. Então, se você acredita que você merece sofrer, é porque existe em algum lugar dentro do seu coração um sentimento, uma crença muito, muito energizada de que o Criador é meio luz e meio treva. Você acha que a sua dor o agrada? Não agrada. E te separa dele. Porque Deus não é isso. Deus é alegria. Deus é satisfação de todas as necessidades. Deus é abundância, Deus é riqueza. Ele prefere muito mais um filho. Ele prefere muito mais um filho que está solteiro, mas que tem lá 5 ou 10 namoradas, que ele ama muito as 5 ou 10 namoradas, do que um cara que não tem namorada nenhuma, mas que fica aí maltratando todas as mulheres. Ou um cara que é casado, mas que maltrata a esposa. Ele prefere um solteiro que tem 10 namoradas e que ama todas as namoradas profundamente. E aí? Ele prefere. Entendeu? Ele prefere. Ele prefere o rico. O rico que ganha muito dinheiro, mas que também é generoso no dar. Não o rico que só doa assim, mas que se envolve com a obra que o seu dinheiro toca. Ele gosta desses. Porque tem diferença. Uma coisa é você ter dinheiro e falar, tá aqui ó, o dinheiro. Outra coisa é aquele que se envolve, vai na comunidade, se envolve, vê o que está sendo feito do dinheiro que chegou para as suas mãos, que não pertencem ao rico, pertencem a Deus, mas que Deus concedeu ao rico a graça de ter, porque ele se mostrou receptivo para receber essa prosperidade. Ele vai ficar muito mais feliz se você, ao invés de ficar aí se ressentindo, ou seja, você o homem, mulher ou homem, perdão, ele vai preferir muito mais que você entre num relacionamento, que você viva o rolê que você quer viver, do que você fique em processos psicóticos de negação, se tornando uma pessoa neurótica, e que não vai daqui a pouco, vou ter que tomar remédio, porque está negando um desejo seu, e que ainda vai dar problema nas próximas vidas, porque o que não resolve nessa fica para as próximas. Olha o atraso. Não, gente, vocês estão todos errados. Ele quer mais é que você case, se você quiser casar. Se não quer casar, não case, mas seja responsável nos seus relacionamentos que você tem. Entendeu? Tenha amor. Quer mais que você ganhe muito dinheiro mesmo. Deus não tá nessas ideias equivocadas, não, gente. Não. Porque quanto mais você cresce, mais você também, libera os espíritos que ficam do lado de vocês. Porque tem muitos espíritos que estão do lado de vocês, porque estão unidos com vocês karmicamente, por N razões, e que depende de alguma forma do teu crescimento. Olha pra você ver, uma vida atravanca várias. Ele quer mais é que você, faz o corre, pra você liberar o resto. Tá entendendo? Então esse vídeo, pra dizer pra vocês, leiam o livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Se comuniquem, se conectem com o Criador, todas as vezes que vocês forem ler, para que ele expanda o entendimento para vocês. Leiam as cartas de Cristo também. E comecem, gente, a cultuar um processo de mais simpatia para consigo mesmo. Parar com esse coitadismo, porque não há mais tempo para isso. Entendeu? Não há mais tempo para isso. Foi a época. Quem chorou, chorou. Quem não chorou, não chora mais. Tomar posse. E se faça o seguinte questionamento hoje. Eu
tenho a alma de um homem livre ou a alma de um escravo? Perceba se você está sempre se colocando em ciclos e prisões emocionais. Aí consegue um emprego. Aí começa a criar problema com o emprego. Alma de escravo. Aí consegue uma relação, mas nada tá bom. Tá se escravizando de novo. Tá sempre reclamando, tá sempre murmurando. É a alma de um escravo. Criando laços perniciosos com tudo e com todos o tempo inteiro. Aí queria ganhar muito dinheiro, aí ganha dinheiro. Aí começa a entrar num outro ciclo. Mas será que eu devia ter tanto dinheiro assim? Será que tá certo eu gastar esse dinheiro? Porque a vizinha não tem dinheiro para gastar. O que tem a ver você com a vizinha? Aí tem o sonho de empreender uma viagem internacional. Consegue. Aí começa, mas será que eu devo? Porque a minha mãe nunca foi, porque a minha vizinha, porque será que eu devo ir? Porque alma de escravo. Não consegue se permitir. Não consegue. Não consegue, velho, se permitir. Olha isso. Tá certo, meus queridinhos? É isso, muito obrigada e até o próximo vídeo.